Então vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor, minha versão sempre Almeida, século 21. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as resgatará com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé, no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne deles. Até aí. O principado sempre chamou a atenção de toda a literatura humana. E eu posso provar isso pelo menos com duas obras literárias. A primeira, O Príncipe, escrita por Maquiavel. É de lá que vem os termos pessoa maquiavélica, pessoa má. Você já deve ter ouvido falar. Pelo menos você deve ter ouvido falar a respeito da frase que está implícita no texto de Maquiavel, que é: os fins justificam os meios. O que Maquiavel propunha, apesar dessa frase não estar literalmente no livro, a ideia sim, mas a frase não, ele propôs que o governante ele deve fazer de tudo, ainda que imoral, ainda que mal aos olhos da sociedade, para chegar em um determinado fim, para fazer o bem para a sua sociedade. Então, é daí que advém o termo, os fins justificam os meios. Bem diferente daquilo que a gente vê na Escritura, não? Os fins importam, mas os meios também. Não adianta ser um fim bom se os meios não forem bons. E o nosso Deus, ele governa por bons meios para bons fins. Também há uma outra obra literária chamada O Pequeno Príncipe, que ela surgiu para contrapor, para contradizer O Príncipe de Maquiavel, não sei se você sabe. E o autor tem uma história no mínimo inusitada. Ele era piloto de caça. E um dia ele cai no meio do deserto do Saara, ele e o seu assistente, e eles passam 4 dias no deserto do Saara. Mas não se preocupem, eles foram encontrados, eles conseguiram sair dessa. E quando saem, ele escreve um livro chamado O Pequeno Príncipe, uma obra inventada de algo que aconteceu no deserto, pura ficção. Nesse livro ele conta que ele mesmo, Antoine, caiu no deserto e encontrou um príncipe de outro planeta que cultivava uma pequena rosa. E esse príncipe, uma criança,
Ensina a ele os bons caminhos. Ensina a ele aquilo que ele esqueceu quando criança. A ter ternura pelas pessoas, empatia, a amar o próximo, a considerar as coisas pequenas. Uma baita lição de vida, e eu não estaria dizendo nada errado se afirmasse a vocês que nessa obra existem muitos pontos interessantes que a gente pode ligar e conectar com a nossa escritura. Obviamente não tudo, nenhuma obra do século pode se comparar à nossa escritura, ela está sempre aquém, sempre abaixo, mas ainda assim existem pontos de contato com a nossa Bíblia Sagrada. Mas o meu tema essa manhã, pelo menos a minha tese, ela é bem simples e fácil de ser entendida. A minha tese é que Jesus Cristo é quem verdadeiramente sabe governar. Não é o governante proposto por Maquiavel, não é esse príncipe. É o nosso Cristo quem sabe governar. E é o seu ensino, e não o ensino do pequeno príncipe, que é o melhor meio de se viver nesse planeta. Essa é a minha tese. Sobre essa tese, nós começaremos o texto essa manhã. Nós estamos em meio a uma festa de casamento. A noiva é arrebatada aos ares. E o noivo vem ao seu encontro. O verso de número 11 diz: Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Esse sim é o nosso cavaleiro branco. Esse sim é o nosso Cristo. Esse sim vem plantar o seu reino e a paz sobre a terra. Percebam que esse não é o mesmo cavaleiro branco do capítulo de número 6 de Apocalipse. No capítulo 6 de Apocalipse, nós temos um cavaleiro branco que ele diz o seguinte: eu vou para vencer. Mas esse cavaleiro branco, do verso de número 11, ele já venceu, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro, e ele não traz uma paz falsa, nem muito menos uma paz temporária, ele traz a verdadeira paz, perene, permanente, perpétua, que perdurará pelos séculos dos séculos. Em seu nome escrito, Fiel e Verdadeiro, não há dúvida em afirmar que esse é Jesus Cristo, e ele julga e luta com justiça. Qual é o fim? Julgar. Qual é o meio? Luta. Bons meios, bons fins. Diferente de Maquiavel. Diferente daquele príncipe proposto por esse. Nós, por ele. Nosso Cristo, ele sim, julga e luta com justiça. E ele é verdadeiro. Verso de número 12. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas diademas, muitas coroas. Esse é o nosso Cristo. Olhos como de fogo, e a gente imagina, nossa, ele vai ser severo. Olhos de fogo, ele vai fulminar a todos. Não. Olho de fogo na Bíblia é raio-x. Ou seja, nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele enxerga todas as coisas como verdadeiramente são. Ele não se engana com as provas. Ele produz as próprias provas, ele as analisa e ele as julga. Esse é o nosso Cristo. Ele vê tudo. Sobre a cabeça muitas coroas. Ele governa tudo e a todos. Muitas coroas, incontáveis coroas. Até aqui nós vimos que o anticristo, que a besta, que Satanás, tinham algumas coroas, vai lá 10 coroas para 6 cabeças ou para 7 cabeças, não importa. Mas aqui o número é incontável, é polar a palavra no original, incontável, muitas de muitas coroas. Esse é o nosso Cristo, a sua majestade é incomparavelmente mais elevada do que qualquer besta, do que qualquer demônio, do que qualquer principado humano. Esse é o nosso Cristo. E tinha um nome escrito, que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Eu reconheço que essa parte da Escritura é difícil. Eu reconheço que quando eu chego aqui e diz, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo, nós estamos em um ponto de dificuldade. Eu reconheço isso. Mas não é tão difícil.
Sabe por que não é tão difícil? Porque nós já vimos essa passagem antes. Em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 17, o próprio Cristo fala para a sua igreja, olha, ao vencedor eu darei uma pedra branca com o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E para tratar sobre isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a cultura helenista. Nos jogos de competição, os primórdios das Olimpíadas, vamos dizer assim, ao vencedor ele recebia uma pedra branca. E essa pedra branca tinha um nome escrito que ele via. Um nome que caracterizava a sua jornada no esporte, que caracterizava a sua força no esporte. Vamos supor que ele praticou corrida, o veloz. Vamos supor que ele praticou uma maratona, o persistente, porque conseguiu chegar até o final. Vamos supor que ele fez luta livre, lá estava o forte, o guerreiro, o valente, não importa. Poderia ser qualquer nome que caracterizasse a sua destreza naquela modalidade esportiva. E ele está dizendo aqui que Cristo venceu. Ele tem essa pedra branca cujo nome ele conhece. Jesus Cristo venceu como homem, meus irmãos. Jesus Cristo competiu a grande batalha pela nossa fé, pela nossa justiça, e ele foi vencedor. Ele morreu e ressuscitou. Ele chegou até o fim, e Deus também lhe deu uma posição de honra. Deus também lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus também lhe deu posição. Deus também reconheceu o seu esforço, e ele chegou até lá. E sobre o nome de Cristo é que nós recebemos o nosso nome. Cristo chega até os seus discípulos e diz o seguinte: olha, não se abatam, não se deixem esmurecer, eu venci o mundo. E é sobre o nome dele, sobre a justiça dele, que você receberá o seu nome. E o seu esforço será reconhecido. E naquele dia que os portões celestiais se abrirem para você, você estará em uma posição de honra junto com ele. Cristo é vencedor. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Mas uma evidência de que se trata do nosso Cristo. O nosso Cordeiro, ele é sacrifício expiatório por todos os nossos pecados. Por isso que ele está salpicado de sangue. O sumo sacerdote chegava lá no Santo dos Santos, pegava o sangue do Cordeiro e salpicava a Arca da Aliança, e salpicava aqueles elementos. Cristo está aqui, com as suas vestes salpicadas de sangue. Cumpriu-se o que disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não passa um pano, ele não só cobre, ele tira, ele se resolve de verdade. O seu sangue, suas vestes são salpicadas e o seu sacrifício é de uma vez por todas. E qual é o seu nome? Ué, pastor, estava dizendo que ninguém conhecia o nome senão ele mesmo? Pois é. Mas ele está dividindo o seu nome conosco. O seu nome, ele é o Verbo de Deus. É o arremate. É a conclusão final de que se trata do nosso Cristo. João, o escritor de Apocalipse, também escreveu o Evangelho de João. E no capítulo 1, no verso também de número 1, ele diz o seguinte: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no início com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Mesmo autor, a mesma palavra, falando a respeito da mesma pessoa, mas em sentidos diferentes. Porque aqui, o Verbo de Deus significa, ele é a revelação de Deus. Ele é aquilo que se pode conhecer de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Mas aqui o Verbo de Deus não é só para criar o universo, mas para mostrar a sua autoridade, para mostrar a sua imponência, para mostrar o seu poder de julgamento. É isso que João
coloca aqui no verbo de Deus, é isso que João evidencia, categoriza como verbo de Deus aqui no livro de Apocalipse, especificamente a sua autoridade em julgar. Diferenciando do capítulo 6, do falso cavaleiro branco de Apocalipse, nós chegamos aqui no 19, temos essa imagem linda da pessoa de Jesus, vindo nos ares, montado em um cavalo branco, com o seu manto salpicado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus, com toda a majestade, com toda a autoridade. O que eu aprendo aqui? Que você não deve ser maquiavélico. Entenda, o crente não deve ser maquiavélico. Porque Maquiavel propunha no seu livro O Príncipe que o governante não deveria ser bom, mas parecer bom. Que a hipocrisia seria justificada se o fim fosse benéfico para a sociedade. Ainda que imoral, ainda que antiético, ainda que capaz das atitudes mais nojentas diante dos olhos do próximo, ele deveria fazê-lo se fosse necessário. Um retrato muito diferente do nosso Cristo. O nosso Cristo não. O nosso Cristo, ele governa em verdade. O seu nome é fiel, cumpre a sua promessa e verdadeiro. Diferente daquele cavaleiro falseta de Apocalipse Romanos. Diferente daquele cavaleiro falseta de Apocalipse capítulo de número 6. Esse é verdadeiro. Esse é o fiel. Esse não parece ser bom, ele verdadeiramente é bom. E cristãos devem seguir o seu exemplo. Meus irmãos, vocês já perceberam como nós somos rápidos em identificar a hipocrisia dos outros, mas somos lentos em identificar a nossa própria? Às vezes a gente finge ser aquilo que a gente não é, e nós precisamos encarar essa realidade. Você é bom ou só parece bom? É só aparência? É só fachada? Quer ver só? Uma frase muito dita pelos pais. Olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, hein? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando você chega para o teu filho e diz, olha, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, você está mostrando para ele que você é um hipócrita. Que você ensina a verdade, mas que você não vive a verdade. Que você ensina que ele deve ser moral, mas você não tem moralidade. Que você ensina a ética, que você ensina a palavra, mas você não está disposto a viver de maneira ética, você não está disposto a viver a palavra. Essa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, te torna um réu confesso. Você está confessando sua hipocrisia. Não cabe recurso, nem segunda instância. Você está dizendo para que Deus veja, para que a tua família veja, que você é um hipócrita, que você é maquiavélico. Meus irmãos, isso não pode haver no nosso meio. Pessoas que são muito firmes em julgar os de fora. Ele é mau, ele é mentiroso. Olha, você está fora da igreja, olha esse ímpio aqui. Mas quando se trata dos de dentro da igreja, pega leve, releva. A gente começa a falar, não é bem assim. Quando mexe no nosso emocional, meus irmãos, parece sim que nós temos dois pesos e duas medidas. Estamos mostrando a nossa hipocrisia. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. E parece que isso falta na vida de alguns crentes. E quando não é no julgamento, e quando não é nas próprias palavras, é na própria vida. Você cobra pureza, mas você mesmo é impuro. Você cobra bondade, mas você mesmo é cruel com os outros. Essa semana mesmo tem muita gente aqui essa manhã que foi capaz das piores palavras para o seu colega de trabalho, para um familiar. Você cobra bondade dos outros?
Você aparenta bondade, mas é cruel por dentro. Você é compulsivo. Você vira para o outro e fala, olha, tem que largar isso daí, isso é vício, hein? Mas é compulsivo por comida, é compulsivo por série na televisão, é compulsivo por tantas outras coisas que não fazem viver, mas fica cobrando os outros. Ó, você é viciado e larga o cigarro aí, meu irmão. Larga essa bebida aí. Mas você mesmo é compulsivo. Hipocrisia. Isso é ser maquiavélico. Você cobra humildade, mas você mesmo é orgulhoso. E eu poderia falar exemplos e mais exemplos que evidenciassem a mais pura hipocrisia, sentimento maquiavélico. E para vocês que estão se identificando com essas mensagens, para vocês que falaram assim, pastor Ivan, não é legal vir aqui domingo de manhã e ouvir que eu sou um hipócrita e ouvir que eu sou maquiavélico, não é legal, mas tem sentido. E eu quero mudar. E eu quero andar com Jesus e eu quero ser diferente. Para você, eu tenho algumas dicas. A primeira, domine a sua conduta para que ela esteja de acordo com as suas palavras. Prometeu, cumpra. Disse que vai fazer, faça. Não invente desculpas. Não deixe que as suas condutas contradigam, sejam contra as suas palavras. A gente tem que se preparar para falar alguma coisa, a verdade é essa. Se você não está disposto a pegar uma mulher, levá-la para o altar e se comprometer em seus votos diante dela, da família dela e diante de Deus, não faça. Não faça. Mas se já fez, agora adeque a sua conduta aos votos que você fez. É, pastor, mas eu estou sendo fiel. Mas não é só ser fiel que você prometeu. Você prometeu amar. Você prometeu respeitar. Você prometeu estar do lado da pessoa. Tantas outras coisas que você prometeu ali, mas você acha que ser fiel basta. Ser fiel é o mínimo, meu irmão. É o mínimo. Adeque as suas palavras aos votos que você fez um dia e não seja maquiavélico. As suas promessas, seus contratos. Você assinou contrato, disse que ia entregar, entrega. Você assinou contrato, disse que ia prestar o serviço, presta. Preste o serviço. Isso é ser coerente. E ser coerente, meus irmãos, é direção de vida. A gente não tem que pensar, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer daqui a 5 anos? Você deu a sua palavra, você se comprometeu no seu contrato, você disse que você ia fazer, você sabe onde você estará amanhã ou depois e depois, cumprindo aquilo que você disse que ia fazer. Não seja maquiavélico. Domine as suas palavras para que elas estejam de acordo com a sua conduta. Agora mudou. Agora mudou. Antes a gente estava mudando a conduta para se adequar às palavras. Agora a gente vai adequar as palavras para não sermos cobrados de nossas condutas. Domine as suas palavras para que elas estejam de acordo com a sua conduta. Se você não tem maturidade, não prometa. Prometer é se comprometer. A partir do momento que você prometeu, você se comprometeu. Não existe meio termo. O Pequeno Príncipe, ele tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Você está em um relacionamento. Você está mostrando interesse. Você está conversando com a pessoa. Você está dizendo que quer levá-la ao altar. Você é responsável por esse sentimento que você gerou. Você está se comprometendo. Amanhã você não pode acordar, não, olha, eu pensei bem, não era o que eu queria. Então não faça, pare agora, se você tem dúvidas. Mas não quebre o coração de uma pessoa. O Pequeno Príncipe também diz o seguinte: ela se tornou importante pelo tempo que você se dedicou a ela. Ele falando a respeito da rosa que ele cultiva lá no planeta dele, ele falou:
Olha, a minha rosa ela se tornou importante pelo tempo que eu me dediquei à minha rosa. Tem coisas que se tornam importantes pelo tempo que a gente se dedica a elas, meus irmãos. O tempo que eu me dediquei a Paloma, ela não é só importante porque eu a escolhi como esposa, mas pelo tempo que eu estou dedicando a ela. E assim vai com uma profissão, assim vai com uma vocação, assim vai com um amigo, em relacionamentos, no trabalho, onde você quiser colocar, pelo tempo que você dedicou, pelas palavras que você gerou e as expectativas que você gerou através das suas palavras, aquilo já se tornou importante para você. Cumpra. Cumpra. E se você quer ser perfeito, aqui no verso de número 11 a 13 nós temos um segredo. Submeta-se ao fiel e verdadeiro. Se Jesus é a verdade, e eu me submeto à verdade, então eu ando em verdade, e falo a verdade, e vivo a verdade. Sou coerente com a verdade pela qual eu fui chamado. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não é falso. Ele não promete algo que não vai cumprir. Ele é leal. Ele é fiel às suas palavras. Ele veio para buscar a sua noiva conforme tinha dito. Meus irmãos, que lição que nós temos de aprender com Cristo. A ser coerentes em nossas palavras, sermos coerentes em nossas condutas, a sermos verdadeiros em nossos relacionamentos. Se você não concorda, fala que você não concorda. Se você prometeu, cumpra. E se você gerou expectativa, é melhor você suprir. É simples assim. Quem se submete ao fiel e verdadeiro se torna verdadeiro. Quem se submete ao fiel e verdadeiro não parece bom, é verdadeiramente bom. É isso que eu quero dizer a você. E o verso 14 em diante. Verso 14. Os exércitos do céu os seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. As pessoas podem imaginar que aqui se refere a anjos. E se refere, mas não somente a anjos. Os exércitos celestiais também é composto pelos santos que seguem o Senhor aonde quer que ele vá. E a palavra os seguiam, utilizada aqui no verso número 14, os exércitos do céu os seguiam, se refere a discipulado, se refere a aprender de alguém. Então pode ser muito bem sim a igreja de Jesus. Um exército celestial, composto por anjos, composto pela igreja, os santos que voltarão com ele, para guerrear a batalha final, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ah, meus irmãos, suas togas são brancas, suas togas não são salpicadas com sangue, porque a toga salpicada com sangue é do cavaleiro da frente. É do nosso capitão. E ele que esbranqueceu, ele que purificou toda a sua tropa celestial para seguir com ele e botar um final na história da humanidade. Esses somos nós. Vestidos de linho fino, branco e puro. Ah, meus irmãos, aquelas coroas que estavam na cabeça de Jesus, mais do que poderíamos contar, não são só para ele. Ele está dividindo aquela coroa com todos nós. Ele está dividindo a sua coroa celestial com a sua igreja, para que reinemos com ele, para que governemos com ele, para que demos um jeito nesse mundo caído que só conhece pecado. Isso é promessa, meus irmãos. E que bom que eu faço parte dessa promessa. Você está feliz? Vestidos de linho fino, branco e puro. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente se olha e a gente se acha impuro. Às vezes a gente se olha e a gente acha que a gente não merece estar junto com Jesus. Eu olhei e observei os rostos de vocês aqui enquanto eu pregava essa parte da mensagem.
E parecia que alguns de vocês estavam com dúvida. E parecia que alguns de vocês olhavam e falavam assim, eu não sei se eu estou aqui, pastor. Gente que eu sei que anda com Jesus, mas que está olhando para esse texto e está falando, pastor, eu não sei se eu estou aqui. Porque a gente tem esse senso de impureza dentro de nós. A gente olha para o nosso coração e a verdade é que a gente fica desanimado porque tem tanto pecado, tem tanta coisa ruim que a gente sabe que não agrada ao Senhor, que a gente olha para um verso como esse e fala, não sei se eu estou aqui vestido de branco, em cima de um cavalo, junto com Jesus, eu não sei. Mas eu quero te provar uma coisa. A impureza não está ligada à maturidade. O livro do Pequeno Príncipe, ele tem esse defeito, sabe? O piloto chega lá dos altos céus, encontra o Pequeno Príncipe, e ele observa lá o príncipe, criança, ensinando a ele o caminho da pureza, ensinando a ele o caminho que ele esqueceu, e ele observa a pureza daquela criança, e ele fala, puxa, como eu sou impuro. Perto dessa criança eu sou impuro. A ideia do livro é bem essa. Ele percebe que parou de se importar com amizade, com amor, com respeito, que à medida que ele cresceu, ele foi deixando para trás essas coisas pequenas, ou que as pessoas acham que são pequenas, e a adulteza foi tirando a sua pureza. Tem uma canção da Kelly Smith que diz o seguinte, porque a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E parece que o mundo tem essa ideia. Não é uma ideia só do livro do Pequeno Príncipe, está nas canções, como eu estou provando para você. Parece que as pessoas acreditam que quando crescem, deixam a pureza para trás, deixaram a pureza para quando era criança. O próprio Nicodemos, Jesus falou para ele, você quer entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Nicodemos não pensou em categorias espirituais. Nicodemos pensou em categorias do nosso mundo. Ele pensou assim, eu tenho que voltar a ser criança, eu tenho que voltar a entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer, eu tenho que resgatar aquela pureza. Parece que tudo isso está permeado nas nossas músicas, na literatura, e até algumas personas bíblicas se enganaram com o que Cristo quis dizer a respeito de pureza. E eu quero dizer para você que o que purifica não é voltar a ser criança. O que purifica é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Você não precisa da pureza das crianças. Você precisa da pureza de Jesus. É o seu manto que está salpicado com sangue. E o seu exército branco e puro que vai atrás. Então é sobre a pureza dele. Então é sobre o manto dele que nós temos direito de usar o nosso manto branco. E a gente não pode se enganar como Pedro se enganou, sabe? No capítulo de número 13 do Evangelho de João também, Pedro ele se engana, ele diz assim a partir do verso de número 8, quando Jesus está prestes a lhe lavar os pés. Respondeu-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, Senhor. Imagina, deixar o Senhor me lavar os pés? E Jesus responde, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não me deixar lavar os seus pés, Pedro, você não é meu amigo e eu não sou seu amigo. Você não tem relacionamento comigo. Aí Pedro mudou de ideia. Não, se a questão é comunhão, se a questão é amizade, então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não me lave só os pés, não. Então me lava as mãos e a cabeça. Me lava por inteiro, Senhor, já que é assim, porque eu quero ter uma baita comunhão contigo. E Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. É o que ele está dizendo para Pedro. Você já tomou banho, eu já te purifiquei. O meu sacrifício, aquele que eu estou prestes a fazer por você, Pedro, já te lavou. Você está puro. E só precisa lavar tão somente os pés. É no sacrifício de Jesus que nós temos o direito de sermos chamados puros. Não é pela minha pureza, é pela pureza dele.
Não é pelo meu mérito, é pelo mérito dele. É como se você chegasse diante de Jesus e falasse assim: peraí, Jesus, peraí, só um minutinho. Aí você se mergulhasse em uma piscina de lama. E essa piscina de lama, ela chama pecado. Aí você sai da piscina de lama, sai chorando, sai arrependido, reconhecendo as próprias mazelas e pecados. Aí você chega diante de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, eu estou todo sujo, eu estou todo impuro. Eu mergulhei nas mazelas desse mundo, eu mergulhei nos pecados desse mundo. Olha como que eu estou, olha as minhas vestes. E aí Jesus pega e fala para você assim, ó, olha de novo. Não, Jesus, eu estou sujo. Olha de novo. E quando você vai se ver, inexplicavelmente, você está todo limpo. Mas pastor, eu acabei de me jogar numa piscina de pecado. Mas quando você sai, você está todo limpo. Mas com os pés sujos. Porque quem te lavou da sua impureza foi Jesus. E essa lavagem, ela é permanente, meus irmãos. Ela é permanente. Aquele que está em Cristo não precisa se purificar, porque Cristo já o purificou. Aquele que está em Cristo só precisa lavar os pés. Porque, inevitavelmente, dessa vida a gente suja os pés. A gente mente. A gente faz aquilo que a gente não quer fazer. A gente é capaz de atitudes que a gente nunca sonhou. A gente fala, puxa, eu só via isso em ímpio. E agora eu estou fazendo isso. É sujar os pés. É sujar os pés. Em Cristo é apenas os pés que estão sujos e nada mais. E nada mais. Você não precisa da pureza de uma criança. Você precisa da pureza do Cordeiro. É da pureza do Cordeiro. Você tem a pureza do Cordeiro? Você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem comunhão com Ele anda todos os dias? Então lave apenas os seus pés. Apenas os seus pés. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Salmo capítulo de número 2. Ele as regerá com um cetro de ferro, Cristo a governará. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Cristo, governante mundial, dividindo o seu governo com todos nós. Esse é o nosso Cristo. Nós que somos puros, estamos reinando junto com Ele. Não porque temos a pureza das crianças e desconhecemos o mal, mas porque temos a vontade de lavar os nossos pés da poeira da vida. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, juntem-se para a grande ceia de Deus. Deus está oferecendo um banquete, meus irmãos. É o casamento do seu filho. Seu filho está casando com a sua noiva igreja. Tem que ter comida, tem que ter banquete. Todo casamento que se preze tem um buffet à disposição. E qual é o buffet das aves, das cordonizes, dos urubus, dos abutres? Qual é o buffet deles? Verso 18. Para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Deus está acabando com todos os principados segundo esse mundo. Deus está acabando com todos os governantes segundo esse mundo. E oferecendo a sua carne, a carne dos seus inimigos, para as aves impuras comerem. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Às vezes a gente se esquece que a Bíblia, ela versa a respeito da vida real. E aí vem aqui esses versos violentos e cheios de sangue, mostrando a força do nosso Deus para a gente se lembrar. Realmente, a Bíblia se trata da vida real.
A Bíblia não é um livro de ficção como O Pequeno Príncipe. A Bíblia trata da vida real. E na vida real, Deus vai pôr um fim na vida dos seus inimigos. Então vi a besta, que aqui é o anticristo, os reis da terra, os seus reis vassalos, o seu exército reunido para atacarem o cavaleiro e o seu exército. Jesus e a igreja versus o anticristo, o falso profeta e os governantes mundiais. Mas a besta, o verso de número 20 mostra que Cristo acaba com a festa do diabo com uma enorme facilidade. Mas a besta foi presa. O falso Cristo, o anticristo, foi preso e com ela o falso profeta. Que falso profeta? Aquele que realizou diante dela os sinais, com que os enganou, e os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. O falso profeta pegou a imagem do anticristo e disse o seguinte: adorem a ele, prestem culto a ele, se ajoelhem diante dele, que ele levará esse mundo a um caminho de paz. E esses dois foram presos. Aonde eles estão presos? Foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O inferno tem um regime especial de detenção, chamado Lago de Fogo. Ali estão os piores dos piores, e até esse momento ele não tinha sido inaugurado. Cristo diz o seguinte: vamos inaugurar? Aí ele vai naquela parte do inferno, pega o anticristo, pega o falso profeta e lança eles ali vivos, em um lago de enxofre. Tá aí, fiquem aí. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. E a festa de casamento, está aí a carne, está aí o churrasco para o casamento. Meus inimigos, as aves podem comer e se fartar à vontade. Esse é o nosso Jesus, vencedor, cheio de autoridade, fiel, verdadeiro, que honra o que são seus e acaba com todos aqueles que servem às trevas. Esse é o nosso Cristo. É interessante porque na história do Pequeno Príncipe, vem um piloto dos altos céus e encontra com um príncipe no deserto. Na história bíblica, nós temos um Deus que desce dos céus, que vence a tentação no deserto e nos torna príncipes e princesas do seu reino, governando junto com ele com toda a seriedade e temor, para fazer com que esse mundo seja mais parecido com a nova Jerusalém. Jesus, meus irmãos, ele é verdadeiramente bom, ao contrário do príncipe de Maquiavel. E por ser verdadeiramente bom, ele te torna verdadeiramente bom. E você é capaz de atos bons. E você é capaz de andar em santidade. Mas se por acaso você se sujou com a poeira da vida, com os traumas da vida, eu quero que você saiba que ele também te torna puro o suficiente para te fazer um príncipe, para te fazer uma princesa e reinar junto com ele. Fique de pé, eu quero orar com você.